Então, olá a todos, a todas. A gente está aqui hoje para a defesa, né, da banca final do TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, da aluna Gabriela Brasileiro Torres, com o título Fábrica Marques de Almeida, Intervenção no Patrimônio Industrial do Agreste Paraibano, sob a minha orientação, da professora Auxília Afonso, aqui, e contando aqui na banca com nossos colegas, a doutora Cainara Lira dos Anjos, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo, examinadora interna, a doutoranda Isia Agra, certo, como convidada externa, e a gente vai dar 20 minutos para a Gabriela apresentar os resultados finais dessa trajetória, e em seguida se passa a palavra para a convidada externa, né? E posteriormente para a interna, e por último eu coloco e a Gabriela vai fazer alguma contestação, alguma resposta ao final das apresentações, para a gente ficar sem quebrar muito o raciocínio, tá bom? Então, Gabriela, são 9h07, aí esteja à vontade para começar. Certo. Bom dia, meu nome é Gabriela, como dito pela professora, vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, cujo título é Fábrica Marques de Almeida, Intervenção no Patrimônio Industrial do Agreste Paraibano. A professora orientadora é Auxília Afonso. A apresentação será dividida em 4 partes, sendo elas introdução, diagnóstico, estudo patológico e, por fim, o prognóstico. Então, o trabalho tem como objeto de estudo a Fábrica Marques de Almeida e tem por objetivos geral a elaboração de uma proposta de intervenção que respeita a integridade e os valores patrimoniais, atendendo às demandas contemporâneas e às funções sociais emergentes. Os objetivos específicos são realizar a anamnese da edificação, diagnosticar os principais danos e propor um estudo preliminar de restauro. Esse estudo se justifica pela valorização patrimonial a partir da sua preservação histórica e cultural, uma vez que a fábrica foi a primeira do ramo têxtil na cidade, e pela revitalização urbana, dado que a intervenção pode atrair investimentos e promover atividades culturais e comerciais no centro da cidade. Além disso, pode fomentar a educação patrimonial, contribuindo para a consciência pública da importância da conservação patrimonial. A metodologia utilizada para a análise do objeto arquitetônico foi a proposta por Afonso, que adapta as ideias orientadas por Marfuz, Frampton, Rovira, Gachon e outros autores para analisar a edificação a partir das 7 dimensões, sendo elas normativa, histórica, espacial, funcional, formal, tectônica e conservacional. Para a intervenção, Afonso se baseia em Ribeiro, Pion e Kiel para estabelecer diretrizes básicas para os distintos tipos de intervenções físicas. Além disso, ela reforça os critérios estabelecidos por Cesar e Brandt de distinguibilidade, reversibilidade, intervenção mínima, legibilidade e uso de técnicas compatíveis. O referencial teórico inicia pela conservação, com Choé, Zanquete, Ridoker e as cartas patrimoniais. Em seguida, temos Azevedo para o patrimônio industrial. Na seção de restauração, temos Brandt, que discute os critérios de conservação. Em pesquisa arquitetônica, temos Afonso e, por fim, temos Silva, Cardoso, Carvalho e Araújo na parte da indústria do algodão, que detalham como foi o apogeu e a crise da era do ouro branco em Campina Grande. Na segunda etapa da apresentação desse trabalho, será abordada a anamnese da fábrica, iniciando pela dimensão histórica. Aqui é possível observar essa linha do tempo, iniciando pela construção do cemitério das Boninas, em resposta à epidemia de cólera que assolava o estado em 1856. Uma das ações governamentais exigidas era o estabelecimento de cemitérios em diversas localidades dos centros urbanos. A linha do tempo continua com a estreia da linha férrea, que marca o início do ciclo do algodão, e logo após, na década de 20, temos a fundação da primeira unidade da fábrica Marques de Almeida, que inicialmente era em outro local, e começou com uma fábrica de sabão. Em seguida, ocorre o leilão do cemitério das Boninas, que se situava ao lado do centro comercial da cidade e que agora se transforma em vários galpões industriais, levando os irmãos Marques de Almeida a migrarem suas instalações para o bairro das Boninas, agora como indústria têxtil.
Continuando, a gente tem o ápice do ciclo do algodão, por volta dos anos 40, e logo em seguida sua decadência nos anos 60, que levaram ao encerramento das atividades fábricas de Almeida na década de 80. Em 2004, o plano diretor inclui o objeto de estudo na zona de delimitação patrimonial e cultural, e é nesse período também que as descaracterizações se intensificam devido ao uso comercial que foi aplicado à fábrica. Aqui temos algumas imagens da fábrica na década de 60. Nessa outra imagem, a gente consegue visualizar a dimensão da fábrica. Seguindo para a dimensão espacial do lugar externo, temos esse cartograma de usos da região, em que aparece em destaque o objeto de estudo, sendo possível observar sua localização privilegiada, próximo à Praça da Bandeira, do Edifício dos Correios, dos seculares Colégios das Jamas e do Alfredo Dantas, uma região de grande importância para a cidade, próximo ao centro comercial e que é caracterizada pelo baixo adensamento populacional e pelos diversos lotes de uso misto, majoritariamente comerciais e institucionais. Na dimensão formal, temos essa maquete digital que evidencia como a fábrica ocupa todo o lote em que ela está inserida, não apresentando nenhum tipo de recuo, bem como seu relevo de quase 6 metros de declive. Também fica evidente seu caráter eclético, que é um reflexo da época em que ela foi construída, com inúmeros elementos decorativos de diversas épocas distintas, como o frontão, as colunas esculpidas, os frisos decorativos e outros elementos. Inicialmente, na dimensão tectônica, iremos analisar a estrutura de suporte da fábrica, que originalmente eram paredes estruturais de alvenaria, que era o método construtivo mais comum da época, com ausência total de pilares. Já a coberta se desenvolvia em múltiplas águas, com distintas direções de caimento, em telha colonial cerâmica, ocultas pela platibanda adornada que circunda toda a edificação. E em relação às peles, temos esses cobogóis que foram adicionados posteriormente à edificação, substituindo as esquadrias originais, mas que foram incorporados à edificação e hoje integram o imaginário popular como previsto por Grande. Por fim, a gente tem a dimensão da conservação, que se baseia em registrar e em Tinoco, para identificar e mapear os danos de edificação. Essa seção acabou se tornando um capítulo completo. Dessa forma, iniciaremos a terceira parte da apresentação, que é o estudo patológico. Nessa etapa, foi utilizada a ficha de catalogação de danos proposta pelo IFAM, de forma adaptada, no intuito de trazer de forma resumida as principais patologias encontradas na edificação, para a condução desse estudo foram utilizadas imagens de 2018 e 2023. Essa primeira ficha diz respeito à crosta negra, que se dá pelo acúmulo de poeira ou poluição, e está presente em praticamente toda a fachada. Em seguida, temos algumas fissuras, também nas fachadas, que podem ter sido causadas tanto pela dilatação do reboco ou por carreamento por parte da água da chuva. Em seguida, temos a alteração cromática, que também aparece em quase toda a extensão da edificação, provavelmente causada pelas intempéries climáticas ou pigmentação inadequada. Em seguida, a gente tem a ficha relativa ao vandalismo, que também aparece de forma repetitiva em todas as fachadas. Também temos 2 exemplares de danos considerados elementos parasitários, sendo o primeiro a presença dessa marquise de ACM, e o segundo seria o anexo, presente na fachada sul, que parasita a fachada original. Em ambos os casos, a solução seria a remoção total desses elementos. Em seguida, temos esse dano aqui de destacamento, no elemento decorativo de maior destaque da edificação, causado pela falta de manutenção. Logo abaixo, a gente tem mais um exemplo de dano causado pela falta de expansão, que é a lacuna das telhas. E, por fim, conseguimos observar que parte da estrutura da coberta colapsou, deixando uma parte considerável da edificação totalmente desprotegida. Aqui temos alguns danos internos, começando pelo ataque de insetos xilófagos na nova estrutura da coberta, que foi inserida posteriormente.
que também pode acabar colapsando, como o anterior. O próximo dano é referente ao bolor, que está presente de forma parcial no interior da edificação, provavelmente por umidade advinda da coberta. E, por fim, a gente tem essa última ficha, que diz respeito à contaminação biológica da cisterna, que, como a gente viu, ela está parcialmente exposta pela coberta que acabou colapsando e meio que se torna um perigo grande, tanto para os usuários da edificação quanto para a população. Para concluir essa etapa, temos esses desenhos esquemáticos para mapear as patologias. Infelizmente, não foi possível realizar nenhum mapeamento interno, pois não foi encontrado nenhum tipo de planta baixa no interior do local, em nenhum dos arquivos da cidade, tampouco na prefeitura ou em suas secretarias. Nesse outro slide, a gente tem um mapa de dano da coberta, onde fica bem perceptível a dimensão da área que está descoberta pelo colapso. Também dá para ver algumas das lacunas e do lodo presente na coberta do anexo. Por fim, a gente tem essa tabela de conservação, que faz um apanhado dos gêneros encontrados na edificação e os categoriza como bom, ruim ou regular. Nesse caso, a estrutura da coberta, os pilares do edifício, as paredes externas e internas, as instalações hidrossanitárias e as esquadrias foram classificadas como ruins, e apenas as telhas apresentam um estado regular. Essa outra tabela da direita relaciona o número de patologias com cada uma das dimensões, deixando claro que as vedações, coberta e estrutura são as partes mais afetadas da edificação. Portanto, fica evidente que a fábrica dá indícios alarmantes de deterioração, com risco estrutural grave e contaminação biológica, que comprova as sucessivas falhas de manutenção e o progressivo abandono do patrimônio industrial, tornando imprescindível uma intervenção antes que os danos sejam irreversíveis. Com isso, a gente chega na última etapa do trabalho, que é o prognóstico, onde apresento a proposta de intervenção para a fábrica. Para o uso da edificação, há uma recomendação para que o uso proposto remeta ao uso original. Dessa forma, foi proposta uma escola técnica de moda, pois se relaciona diretamente com o uso teste. Também foi proposto 5 pontos comerciais e um restaurante em respeito às pré-existências que encontramos atualmente no prédio. A partir disso, trago o programa de necessidades e o fluxograma da intervenção, onde em cinza claro aparecem as salas relacionadas ao uso educacional, em cinza escuro o setor de serviço, em azul o uso administrativo e, por fim, em laranja está o uso comercial. Também estão destacados os acessos à edificação, que já existem e foram mantidos em conformidade com as questões patrimoniais. Aqui na planta de coberta e implantação, dá para ver melhor a questão dos acessos. Na fachada norte, a gente tem o acesso educacional, o acesso ao setor comercial e, de forma independente, o acesso de serviços. Na fachada oeste, temos um outro acesso de serviços e na fachada sul estão os acessos comerciais. Essa decisão ela foi tomada no intuito de privilegiar o setor comercial, mantendo a via de maior fluxo, que é a Avenida Getúlio Vargas, que é uma das vias coletoras da cidade que liga o bairro Centro ao bairro da Prata. Por outro lado, na via de menor fluxo foi alocado o acesso educacional no intuito de evitar o estresse no sistema viário e também garantir a segurança dos usuários. Além disso, a implantação foi feita de forma a criar recursos, contribuindo para a permeabilidade da edificação e para o conforto térmico, uma vez que esses recursos podem ser utilizados como jardim, que podem contribuir diretamente para o controle térmico da edificação. Seguindo para a planta de subsolo, que na verdade é o térreo da rua Getúlio Vargas, temos esse grande recuo de um pouco mais de 5 metros, 4 salas comerciais que contam com banheiro, copa, depósito comum de materiais de limpeza. Temos também um restaurante que conta com 2 lavabos, cozinha limpa e suja, despensa e sala de triagem de alimentos, que possui acesso independente. Logo após, de forma adjacente, a gente tem a área de convivência, que deve atuar como área de apoio ao restaurante.
E logo ao lado temos essa grande rampa acessível que interliga esse pavimento com o térreo da rua Félix de Araújo. Aqui temos outra planta baixa, agora do térreo da Félix de Araújo. Temos todo o setor de serviços do lado direito, com guarita, hall de serviços, vestiário feminino e masculino, além da copa, do refeitório e da sala de descanso. Esse setor está conectado diretamente com o setor administrativo, que abrange recepção, sala de reunião, coordenação, almoxarifado e diretoria. De forma adjacente à administração está o setor educacional, que conta com 4 salas de ateliê, sala de informática, estúdio de fotografia, ateliê de costura e laboratório de tecido. É importante ressaltar que todas essas salas são flexíveis e que podem acabar sendo adaptadas às necessidades dos usuários. Por fim, temos uma bateria sanitária, depósito comum de material de limpeza, e ao centro está a central de exposição, que pode funcionar tanto como área de convivência, quanto como local para expor tanto a história da edificação e os materiais produzidos pelos estudantes. É importante perceber que esse setor se conecta diretamente com a área de convivência ao ar livre, que a gente viu anteriormente, e que também há uma outra rampa que interliga esse pavimento, mais especificamente o hall, com o pavimento superior. Aí aqui no pavimento superior está alocado o foyer, um café, biblioteca com periódicos e guarda-volumes, bem como o auditório e todas as suas dependências, assim como uma bateria sanitária, depósito comum de material de limpeza. Esse setor também está conectado diretamente com o hall, como eu tinha dito, no intuito de facilitar o controle de acessos dos usuários externos a essas dependências, especialmente em casos de grandes eventos abertos ao público, onde tem uma exigência maior do controle de fluxo. Também é importante perceber essa grande escada de emergência do lado esquerdo, que é uma recomendação do Corpo de Bombeiros aqui do estado da Paraíba. Seguindo para os cortes, a gente consegue perceber como foi resolvida essa questão dos pavimentos e as relações de altura. No primeiro corte, começando de cima para baixo, a gente percebe a coberta nova, que é toda em telha termoacústica e é oculta pela platibanda. Logo abaixo está o segundo pavimento e é possível perceber que todo o auditório, como a biblioteca, contam com um pé direito duplo, que é uma recomendação da NBR 10152, que faz exigências para assegurar o conforto acústico nesse tipo de ambiente. Ao centro está a bateria sanitária, com pé direito simples, e logo acima está o barrilete e a área técnica, cujo acesso se dá pelo depósito. Logo abaixo temos o pavimento térreo e o subsolo, ambos com pé direito simples. E à direita, nesse desenho, a gente também consegue visualizar a rampa externa, que a gente viu logo no começo. No segundo corte, vemos as diferenças de altura dos telhados, que foi necessário para assegurar o conforto acústico das salas de aula e também garantir que houvesse o pé direito duplo na área da rampa. Além disso, esse pé direito simples na sala de aula também garantiu a escala humana para garantir maior conforto aos usuários. Nesse corte, a gente também consegue visualizar a segunda pele, que funciona como uma espécie de esquadria pivotante, um grande painel de esquadria pivotante, e também a relação da altura da fachada original e do anexo. Em sequência, a gente tem um desenho da fachada norte, acima a fachada original, interna, e abaixo a fachada externa. Nesse segundo desenho fica claro que uma intervenção fica quase que imperceptível. No primeiro desenho se destaca esse grande painel, que funciona como uma segunda pele, como eu tinha dito, e esquadria pivotante. Na fachada abaixo, percebemos que foi retomado o jogo de cheios e vazios original, com a remoção das portas comerciais de tipo enrolar, que foram substituídas por novas em material metálico preto. Esse tipo de esquadria foi escolhido no intuito de garantir que haja a distinguibilidade entre o que é novo e o que é antigo, como é indicado por Brand. Na fachada oeste, a gente consegue perceber a escada de emergência,
e a relação da chapa perfurada, aqui do lado direito, com o painel pivotante. A gente consegue também perceber que na fachada externa foram incorporados os cobogóis, e na área onde era fechado com tijolo foi removido e substituída por novas esquadrias. Por fim, temos a fachada sul, onde é visível as salas comerciais, o restaurante, a rampa e o grande painel de janelas da biblioteca, que assegura o conforto térmico e visual. Também é importante pontuar que o restaurante e a biblioteca têm o mesmo jogo dos cheios e vazios. E, além disso, também conseguimos perceber a presença da chapa perfurada de novo aqui na fachada, que também contribui para o processo de distinguibilidade. Aqui a gente tem a imagem do que seria a proposta. É importante observar que as marcas do tempo não foram apagadas pela pintura, pelo contrário, a gente manteve o descascamento, e apenas a parte íntegra da edificação foi tingida. Também foram removidas os danos mais graves, como pichação, a crosta negra e os problemas de pigmentação. Também é importante mencionar que a intervenção em si não é tão visível para quem está na calçada imediata da edificação, só para quem se afasta pelo menos 10 metros, o que acaba sendo bastante positivo para a edificação como um todo, uma vez que quem permanece em protagonismo é sempre o patrimônio. O anexo fica apenas como um grande coadjuvante. Em seguida, a gente tem essa imagem de maquete em perspectiva explodida, para que fique claro para quem está assistindo, o que é a intervenção e o que é o patrimônio que estamos intervindo. Agora, em outro ângulo, com o observador na rua Félix de Araújo. Outra imagem no mesmo ângulo, só que um pouco mais realista. Essa imagem interna, que seria da área de convivência, adjacente ao restaurante, a fachada da rua Félix de Araújo e a fachada da rua Getúlio Vargas. Tem mais um slide, calma. Tinha mais um slide, mas não está indo, enfim. Portanto, para concluir essa apresentação, é importante destacar que a proposta procurou preservar as características arquitetônicas originais da edificação, ao mesmo tempo em que sugere-se novos usos que atendam às demandas atuais. O trabalho destaca o valor da reutilização adaptativa como estratégia sustentável para a conservação do patrimônio, sugerindo que essas iniciativas são essenciais para manter um diálogo contínuo entre os passados urbanos e os desejos futuros da comunidade. Por fim, esse estudo mantém portas abertas para futuras pesquisas e enfatiza a importância contínua de preservar o patrimônio industrial e arquitetônico como um todo, né? No intuito de não apenas manter não apenas no intuito de manter o patrimônio, mas também como uma forma de celebrar o passado e enriquecer o contexto cultural e urbano contemporâneo. E é isso. Obrigada, Gabriela. Parabéns pela apresentação. Eu vou me conter aqui para não falar nada agora, tá? E vou passar a palavra para a nossa convidada externa, a doutoranda Lízia Agra. Lízia, com você, os comentários. Bom dia a Caqui pelo convite, né, de participar na banca. É sempre muito bom participar das bancas, né, ver os trabalhos, que são trabalhos realmente muito bons, propostas bem diversas, né, sobre o patrimônio e sobre edifícios do
pelo seu trabalho, é um excelente trabalho, uma grande escolha, né? Eu sempre gosto de frisar o parabéns para os alunos que escolhem fazer intervenções de patrimônio, porque a gente geralmente tem dois trabalhos, né? A gente tem o trabalho de levantamento e tem o trabalho de proposta, né? Então, enquanto está todo mundo trabalhando com um lote lá vazio, Gabriela estava lá fazendo um levantamento que realmente dá muito trabalho. Então, eu queria parabenizar vocês, né? E aí, algumas ressalvas que eu queria fazer, assim, que as colocações que eu vou fazer é de... Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se estão me ouvindo, se a conexão está ruim. Tá bom, pode continuar. Tá bom, obrigada. Então, como eu estava dizendo, né, as minhas colocações são de uma pessoa externa, então, muito do trabalho eu entendi, né, em função do que eu li, do volume, né, como as demais professoras, eu não acompanhei a construção, né, então, várias vezes eu exponho coisas que, assim, foi um lapso de tempo, né, ou aquela coisa da gente já ter lido muito trabalho e ter deixado passar, enfim, nada que possa vir a diminuir o trabalho que foi apresentado de forma tão positiva, né? E a outra ressalva que eu queria fazer, assim, é porque eu conheço os donos da fábrica, né? São pessoas das quais eu tenho grande estima, então mas infelizmente eu não concordo com o posicionamento que está acontecendo agora, né? Inclusive, em frente à fábrica ficava a casa do dono da fábrica, né? Quase um conjunto fabril, e aí o dono mesmo demoliu a casa, enfim, porque não queria que o imóvel fosse tombado, né? Então, eu gostaria de deixar claro que eu não estou criticando os donos, mas a atuação deles em frente ao patrimônio. Né? Aí, Gabriela, muito bom o seu trabalho, muito bem escrito, gostei das divisões, né? Como eu disse, eu vou fazer só algumas pontuações. A primeira, em relação à sua introdução, eu acho que você poderia focar mais na temática, entendeu? Da questão da destruição, falar mais um pouquinho sobre o patrimônio industrial, né? Essa coisa da desindustrialização, né, a saída dessa desindustrialização do centro de Campina Grande, que são outras coisas que impactam, né, na continuidade desse patrimônio. E a outra questão que eu queria colocar era a utilização do termo revitalização urbana, né? Eu tenho muito medo com esse termo, porque, assim, a definição dele no Brasil e em Portugal é feita pela Carta de Lisboa, né? E lá a definição está dizendo que revitalização urbana só se aplica a contextos onde não tem apropriação. E, assim, é uma apropriação maléfica ao patrimônio, mas é uma apropriação que existe, né? Tem um monte de comércio em uma das fachadas, então a gente tem que ter cuidado com o uso do termo, porque de toda forma ainda tem, mesmo pontual, uma utilização, né? A mesma forma, como falar assim, que o edifício não desempenha uma função social. Na verdade, utilizado, né? A maior parte dele, a grande massa dele não está em uso, mas, repito, existe uma porção que é utilizada, né? Tanto de um lado da rua como de outro, você tem loja, e uma loja é uma função social, né? Enfim, aí também essa questão que cabe citar que é muito interessante a intervenção desse tipo, e ela se justifica até pelo posicionamento que já foi feito de demolição do edifício que está em frente, ou seja, ele está na iminência de sumir. Força nisso por ser uma opção de reformulação, né, gerar um lucro maior para o próprio dono do que a demolição, né? Em relação ao seu referencial teórico, eu gostei de todo o seu referencial, eu só queria destacar uma coisa, por exemplo, a carta de Burra, ela já tem umas 3 mais recentes do que a que você citou. Acho que uma em 99, 3 não, desculpa, 2, 99, 2013, alguma coisa assim. Então, acho que você poderia citar ela, até porque ela traz uns esquemas de identificação do patrimônio que são indicados tanto no caso de preservação, de tombamento, de reconhecimento, quanto no caso de intervenção. Então, eu acho que seria melhor até você mudar a data dessa fonte, né? Fiquei na dúvida sobre o que é o estado de decadência, né? É um termo coloquial que a gente usa, mas eu acho que cabe uma amarração sobre ele. Aí, já na parte dos correlatos, eu senti falta de um parágrafo introdutório de você explicando a metodologia de análise, ou mesmo justificando por que você escolheu aqueles tópicos para fazer ressalva, né? Que eu vi que
significado de uso, identidade e tal, assim, fazer só uma amarração, né? E também senti falta sobre um comentário sobre os programas de necessidade, né? Porque você escolheu muito bem, inclusive eu adoro aquela fábrica KKK, né? E aí fazer um comentário sobre usos que eles propuseram, conexão do público, porque é um dos seus objetivos, né? Eu entendi assim que quando você coloca a revitalização urbana é porque o seu projeto seria uma âncora para o desenvolvimento da região, né? Eu tenho algumas ressalvas em relação a isso, até porque agora não, né? Há uns 10 anos atrás, com as políticas habitacionais, várias universidades elas foram para o centro e nem promoveram uma grande, né, modificação, mas eu acho que seria mais um valor de novidade, né, nessa localidade. Mas, enfim, e também, como eu falei, gostei da escolha dos correlatos. Aí, já na parte eu tinha uma dúvida, mas você me esclareceu, porque, assim, você falou nos objetivos específicos que você ia fazer o processo de identificação e depois o processo de mapeamento nos. Eu fiquei, poxa, mas eu já li esse artigo de cá aqui e é uma coisa que está dentro. Depois você explicou que é porque ele cresceu tanto que ele se separou. Eu digo, então supriu a minha dúvida, certo? Foi só uma dúvida. Aí outra coisa, Gabriela, quando você passa, não me lembro se é na metodologia ou se é no referencial teórico, você começa a descrever a metodologia, lembre de citar a fonte, certo? Eu sei que já é a metodologia, já está muito claro para você, já está muito cotidiano, mas existe uma fonte, né? Ela foi sistematizada por uma outra pessoa, no caso, inclusive ficar aqui, mas é bom você citar, porque uma pessoa que vem de fora, né, ela não sabe, às vezes não tem noção de que é uma metodologia tão cotidiana para você, que você acha, né? Enfim, é importante citar a fonte, né? Aí eu senti falta na parte do diagnóstico de um redesenho, sabe, daquela planta, dividindo ali, porque você fica falando das divisões e apresenta uma planta preta e branca. Eu acho que poderia ter uma cor na parte de onde tem a cisterna, né, das fachadas, dos usos que você descreve em relação àquela planta, né? Aí, uma outra coisa que eu acho que é uma besteira, né? Eu acho que é muito de padronização da pessoa que trabalha, mas, por exemplo, para mim, eu trato manifestação como a forma como o dano se manifesta no edifício. Então, por exemplo, manifestação de uma crosta negra, para mim, é o escurecimento de parte em razão do depósito de camada, como ele se manifesta como o mesmo dano, e eles não são. Progressão, né? A fissura é mais superficial, né? Então é bom você fazer uma cortada, separação disso aí. Cortada, né? não foi nessa fala? Eu, Lídia, se eu desligar a câmera melhor, vocês me deu uma escutam. Oi. cortadinha na fala. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu acho que desligar a câmera. Você pode Sim, fica melhor. repetir, Lídia? Pronto, fica melhor de vocês me ouvirem, Pode né? repetir? Sim, eu estava falando. Cortou tua voz. Tá, perdão. A feed, uma das feeds, eu acho que é a número 2, eu não consegui localizar aqui, em que você relaciona fissura, trinca e rachadura como o mesmo dano, e não são, né? E, na verdade, é uma progressão. Você pode ter uma fissura no reboco, que é um dano, inclusive, pelo próprio material que foi utilizado, né? É uma fissura endógena. Já é diferente de uma trinca ou uma rachadura que pode vir por causa de uma infiltração, alguma coisa assim, que é um dano exógeno. Então, é importante você fazer essa separação, inclusive porque um ou outro oferece risco aos usuários do bem e outro não, certo? Aí, a outra coisa é que eu senti falta de você localizar os danos das feeds que você trabalha interna, né? Fica um monte de fotografia e aí eu não sei de onde é que elas estão falando. E a outra coisa, só para finalizar, porque acho que eu já estou passando muito tempo, é que não ficou claro para mim
a justificativa de você derrubar a estrutura e construir uma por dentro, utilizando a fachada como uma fachada falsa, sabe? Isso aí não ficou claro a justificativa. Eu gostei muito da sua proposta, achei que ela foi muito interessante, eu achei que ela realmente possibilitou um aumento de área, mas, ao meu ver, a pessoa que leu só o trabalho ficou um lapso para mim. Por quê? Por que demolir? A estrutura totalmente comprometida, tem dados que estão na sua feed, eles têm que sair da feed, eles têm que vir para uma justificativa da postura seguida, né? Assim como eu senti falta de uma planta de reforma, sabe? Mostrando o que é que foi que mudou, porque isso ajudaria até a justificar essa modificação, né? Assim como a mudança da... Eu fiquei sem entender. Essa configuração que está hoje da coberta, ela é a histórica, tipo assim, só mudaram o madeiramento, ou quando mudaram o madeiramento mudou tudo. Eu fiquei na dúvida sobre isso, porque isso justificaria, né, essa mudança da estrutura de coberta. Então, essas foram minhas colocações, como eu disse, muito pautadas, assim, tipo, uma pessoa que está fora e que lê, enfim, mas várias delas foram supridas ao longo da sua apresentação, né? Era isso. Obrigada. Obrigada, Lídia. A Gabriela está anotando, e eu também aqui, e no final a gente debate sobre algumas questões, tá joia? Então, eu vou passar agora a palavra para a doutora Cainara dos Anjos, fazer as suas observações sobre o trabalho. Então, bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer inicialmente o convite, né, de Gabriela e de Caqui, né, de estar presente nesse momento, né, tão importante na conclusão de mais uma etapa, né, no processo de formação de Gabriela. Eu fico muito feliz, assim, pelo convite, né, de Gabriela, que passou a gente consegue ver, assim, todo o processo, né, de evolução, ela e o seu trio, né, que eu gosto de ler os agradecimentos, viu, Gabriela? Eu sempre leio os trabalhos. E aí, realmente, assim, foi um trio que a gente acompanha, né, a evolução ao longo do curso, e, assim, só um comentário, assim, eles fizeram um fechamento com chave de ouro, viu, Caqui? Na disciplina de ateliê, com uma proposta fantástica que eles desenvolveram. E aí você vê, assim, o talento para trabalhar em grupo, né, na coletividade, e o talento individual de cada um deles, né? E aqui a gente chega, né, na formação de Gabriela, né? Não pude estar presente no de Mirella, mas aqui deu certo, né? Então, parabéns, Gabriela, pela sua escolha, né, pela sua sensibilidade de olhar para uma área da cidade, né, que está precisando realmente dessa atenção e dessa dedicação. Então, a gente sabe que tem alguns estudos já para essa área, não só de monografia, de TCCs, mas também ao longo das disciplinas de Projeto 5, de Estudos Urbanos 5. Volta e meia a gente abrange essa área, a gente aborda essa área, a gente discute, faz propostas, diagnósticos, né, sobre essa área, né, e chama a atenção, vem mostrando, né, e vem chamando a atenção para uma área que, embora o nosso centro histórico ele tenha realmente uma dinâmica que é importante, né, diferente de outros centros históricos, né, o nosso ainda continua com a principal centralidade urbana, né, você tem várias centralidades que se sobrepõem, a gente tem uma centralidade histórica que ainda é a principal centralidade urbana, não só do município, mas de uma região como um todo. Mas mesmo essa centralidade urbana, né, ela tendo essa dinâmica e essa importância para o conjunto, né, da cidade como um todo, da região, porque conta parte importante da história, né, e da identidade da cidade, principalmente com relação ao patrimônio industrial. Esse setor, ele sempre foi um setor, né, que trouxe questões, né, essa dinâmica sempre teve mais ali relacionada, né, a Maciel Pinheiro, né, o olhar sempre teve muito voltado
né, para Praça da Bandeira, né, para Maciel Pinheiro, Venâncio Neiva, e esse setor sempre foi um pouco mais abandonado. Né? E eu sinto isso porque eu passo muito por essa região e eu vejo como esse processo de degradação, ele vem, né, e que culmina com a destruição da casa. Eu não sabia que fazia parte do mesmo conjunto, Lízia, mas é algo que eu senti bastante, inclusive com a questão da dinâmica urbana. Então, é uma área que está muito... que está sobre o alvo dessas transformações. Né? Eu fico pensando, e aí não é... Você faz um trabalho bem consistente, né? Só para você ficar bem relaxada, assim, a sua proposta eu gostei bastante. Né? E aí, como você tinha esse caráter propositivo, né, eu entendo que é um TCC, então você tinha que fazer essa mediação, né, de trazer os estudos, o diagnóstico, mas deixar o espaço e o tempo para a sua proposição, que é o seu objetivo geral. Mas, assim, eu fico pensando como sugestão, né, para futuros estudos e proposições, eu fico pensando assim, dava um trabalho assim muito legal fazer um resgate de todos esses estudos e fazer essa linha do tempo só com essas patologias, esse processo de degradação e transformação, ele vem acontecendo. Se você botar um recorte dos últimos 10 anos, que é mais ou menos o tempo que eu estou aqui em Campina Grande, né, ele já vai mostrar uma linha do tempo bem significativa. Né? Fica aí a dica, né, caso alguém queira pegar o mesmo a você no seu... Se você tiver interesse de dar continuidade, eu acho que resgatar tudo isso que foi documentado, né, ao longo desse tempo, em forma de estudos e trabalhos, eu acho que dava uma discussão bem bacana. Né? Da mesma forma que Lízia, eu reconheço todos as contribuições, né, do que você consegue pegar e trazer o seu olhar, né, mesmo sendo um objeto muito estudado, né, você amplia essa sua análise e você faz a sua proposição, você traz a sua contribuição que está bem clara e é bem consistente. Assim, as considerações que eu vou fazer são muito mais no sentido do que essa área, né, e o seu estudo, né, a sua proposta, eles despertam a gente, né, a vontade de discutir mais. Eu acho que esse momento de banca ele é mais nesse sentido, e possibilidade de estudos, né, futuros, seus ou de outros alunos, porque acho que essa também é a finalidade desse momento de discussão, certo? Não necessariamente tudo aquilo que eu vou apontar é para que você faça em termos de correção. Algumas coisinhas pontuais, sim, mas aí eu falo, tá certo? Por ser um TCC de natureza propositiva, eu entendo que você tem um texto mais enxuto, né? Natural isso. Mas, assim, como vai ser mais um trabalho sobre as bonilhas, que vai ficar como referência para os futuros trabalhos, aí tem, assim, algumas coisinhas, assim, que eu acho que é importante a gente corrigir. Você traz o seu objetivo geral no resumo e traz o objetivo geral na introdução, que difere um pouco. Aí acho que para o documento que vai ficar na biblioteca, acho que é interessante dar uma padronizada, né? Para que fique claro, assim, para o leitor, e principalmente porque o resumo, ele é a porta de entrada, né? Quando as pessoas estiverem lá pesquisando, não só por interesse do seu objeto de estudo, ou pelo interesse da proposta em si que você construiu, eu acho que ele é um elemento, o resumo e as palavras-chave são a forma de entrada, né, quando estiverem buscando, para que as pessoas possam chegar no seu trabalho. Aí, por isso que é interessante que a gente possa dar essa padronizada. Né, você faz, acho que as considerações que Lízia fez, assim, tentar não repetir, mas você faz uma revisão, você mostra a revisão de literatura, as suas fontes, né, a base pela qual você vai construir a sua proposta, né, e é interessante porque a gente consegue perceber, né, de que forma a sua leitura e os seus referenciais, eles lhe ajudaram a construir a sua proposta, isso é muito bacana, certo? Então, tá bem
construído, né, usa a metodologia, que eu acho muito legal. A gente vê que você produziu muito, né, trabalhou um bocado para além da sua proposta. Eu gostei bastante como você faz toda a construção de como cada etapa você evidencia a importância dela para a sua proposta. E como a gente percebe que você se dedica à construção de cada uma dessas etapas, né, e sistematiza e tem todo o cuidado, né, na produção. Cada etapa dessa, ela é um resultado importante do seu trabalho, né, ela é uma contribuição, né, porque mostra todo esse processo. Eu acho que seria legal, mas aí você conversa com a sua orientadora, né, se seria interessante ou não, né, alguns capítulos que são mais de produção, né, a construção, né, que você produz as fichas, que você produz as suas análises, os diagnósticos, que você escolhe os seus estudos os seus correlatos, né, que também gostei bastante da escolha desses correlatos, né, assim, só para ficar, assim, mais documentado, assim, o seu processo, né, eu acho que seria interessante, assim, um parágrafo introdutório, né, explicando, fazendo eu sei que você explica, assim, e assim, a gente fica muito claro também, né, a orientação de Caqui, né, na escolha, né, de um correlato internacional, um nacional e um mais local, né, você escolhe 2, né, você não escolhe 3, você escolhe 4, né, assim, a gente fica olhando a orientação de Caqui presente, né, em cada etapa, né, mas, assim, pensando, né, que é uma pessoa que não conhece, né, a forma como o Caqui trabalha, a metodologia, né, acho que é uma contribuição interessante, assim, um parágrafozinho, antes de você apresentar os correlatos, uma coisinha simples, né, explicando esse processo, porque acho que é uma contribuição também. E no fechamento, né, que você faz o link, né, eu gosto bastante da forma como você faz, porque não fica aquele correlato que você está descrevendo, né, descrevendo aquilo que você não está olhando. Você não faz isso, assim, fica claro que você construiu, estabeleceu critérios e que você estuda cada um desses, né? Mas, assim, esses parágrafozinhos no início e no final, acho que dava só um upgrade, né? Aquilo que você já apresenta. E aí você vem, traz todas as dimensões, né? Bacana, você incorpora, né, e coloca em prática toda a metodologia que o pessoal tem construído e tem utilizado. Aí teria só algumas observações com relação à parte das normativas, porque o plano diretor ele é de 2006. Aí isso é importante corrigir, né? Ele não é de 2004, ele é de 2006, que está em processo de revisão depois de quase 20 anos, né? Assim, a gente já está mais do que atrasado, mas aí é outra discussão. Mas aí faria esse ajustezinho, né, para ficar correto, o plano diretor de 2006. E aí eu dava só uma conferida, porque e aí da mesma forma, como seu trabalho é propositivo, mas tem outros trabalhos que fazem um mergulho assim bem aprofundado com essa questão da normativa, da legislação, que é bem complicada mesmo, né, porque você tem as normativas do território, urbanísticas, e tem as normativas patrimoniais que nem sempre dialogam bem, mas você não precisa ir atrás, porque tem outros trabalhos que já fazem isso, né? Tem o de Breno, que faz uma síntese muito legal, que foi orientada por Caqui também, e o de Letícia, que foi me orientando, que ela também faz ela já sistematiza tudo, assim, então a gente nem precisa ir atrás, assim, é só fazer fazer essa referência, né? Eu achei interessante, assim, a forma como você chega à proposição de um novo uso, né, reconhecendo, né, as dinâmicas, e, assim, eu achei interessante, né, que seja uma escola, né, técnica de moda, porque você faz uma referência, né, com esse uso educacional, né, você situa, né, a proximidade com essas escolas já mais
antigas, assim, e realmente, assim, essa questão do, né, do uso educacional na área central, não é uma questão, né, que acho que merece, assim, essa discussão, mas eu achei interessante que tenha sido uma escola técnica de modas e que tenha outros, porque faz essa referência, né, com o antigo uso, mas com a proposição de algo novo, e acho que é interessante esse mix, né, porque você mantém o uso, né, do espaço de convivência, né, tem outros usos, assim, que mantêm a dinâmica, né, não é só... Eu fiquei só, assim, imaginando, assim, isso aí sonhando, né, que toda vez que a gente constrói uma proposta, a gente fica sonhando que ela se realize, né. Eu gostei muito daquele espaço de exposição, né, e imaginando, né, como o auditório que está lá no último pavimento, né, e essa área de exposição, e aí pensando como assim, eventualmente ele poderia ser atender a outros usos, né, e outras atividades para a cidade, para a cidade como um todo, né, assim, trazendo ainda mais vida para aquela área, né, e potencializando a proposta, né, não só a intervenção no patrimônio, né, na edificação em si, nesse espaço construído, mas inclusive na área, né, a qual você está qual você está propondo, certo? Mas assim, são só questões assim que a gente fica pensando, e aí quem sabe, né, pode a sua proposição, né, pode levar a outros debates, pode levar a uma ampliação das discussões, né, sobre a nossa área central, que a gente vê que já há uma perda, né, ela se mantém enquanto importância da dinâmica urbana, né, na cidade, mas a gente já percebe um processo de esvaziamento, né, e o censo de 2022 já mostra isso, quanto esse processo ele pode vir a ser acentuado, né, nas próximas décadas, a depender das ações e da presença, né, do Estado na nossa área central. E acho que eram essas considerações, mas parabéns. Tinha mais uma que eu esqueci, que eu ia sugerir. Quando fosse fazer a revisão final, né, assim que se pudesse botar, né, e aí, não sei se tem uma razão assim, mas que os cortes eles pudessem vir depois como você fez a apresentação, né, você foi explicando, né, ele segue a sequência lógica, eu não sei se é coisa de arquiteto, assim, que fica esperando sempre, né, fica presa àquela forma que a gente costuma, né, apresentar, mas eu acho que quando você for fazer esse documento, acho que vale a pena refletir, né, se não ficaria mais interessante para o leitor, né, para quem não assistiu a sua apresentação, né, entender a sua proposta, né, a proposta de intervenção. Mas, no mais, é isso, parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Obrigada, Kainara. A Gabriela está aí tudo, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer algumas colocações, porque eu acho que sempre é o último momento, né, na graduação, que a gente, enquanto professora, tem a oportunidade de fazer. E é tipo assim, uma despedida desse nível da graduação, né, com relação à aluna, que a gente cria todo um afeto, uma ligação, assim, de proximidade, né, e essa coisa que se constrói ao longo dos anos de graduação e que culmina nessa etapa da orientação e da finalização de um TCC. A Kainara, como professora, né, que foi da Gabriela, do trio, né, Gabriela, Mirella, Wally, né, que a gente vem acompanhando essa turma tão querida que foi, né, com os meninos todos, com todos os alunos, e que a gente tem resquícios, né, do que aconteceu na pandemia, com a turma tardando um pouquinho em concluir por conta dos períodos, mas, assim, eu quero deixar registrado aqui, porque eu acho que toda apresentação, toda banca, é um documento que fica.
E eu gosto que fique registrado, gravado, para ficar na nossa memória, porque fecha esse momento. Eu vou dividir aqui em 3 etapas, certo? E procurar ser breve para passar em seguida para a Gabriela colocar, né, em relação aos pontos de vista da Lísia e da Cainara. Primeiro, Gabriela como aluna. Segundo, a forma do trabalho da Gabriela, do conteúdo formal e do conteúdo e da parte do conteúdo teórico do produto em si, né? Então, forma e conteúdo, que é o TCC dela. E dela, né? Que é o indivíduo que fez esse trabalho. Olha, Gabriela sempre foi uma aluna muito dedicada. E eu fico muito orgulhosa quando eu vejo uma mulher, uma futura arquiteta, com a responsabilidade, com a criatividade, com a proatividade, com o compromisso, com a seriedade, durante todo o curso, durante todas as disciplinas que eu tive a oportunidade de ser professora da Gabriela, e agora, no último semestre, ter minha monitora de projeto 5, que é justamente de intervenção no patrimônio edificado, né, em projeto. E Gabriela sempre foi muito dedicada, muito comprometida e criativa. A Gabriela arrasa no domínio com as ferramentas digitais. Desenha muito bem em 2D, desenha perfeitamente em 3D, e isso é muito bom, certo? A qualidade, né, da representação gráfica da Gabriela diz a arquiteta que ela vai ser. E a arquiteta de projeto, arquiteta pura, arquiteta de traço, arquiteta de criatividade. E isso é muito bom, certo? Dentro do nosso curso, a gente tem aqueles viés, né, Cainara? De alunos mais urbanistas, alunos mais arquitetos, alunos mais teóricos. E Gabriela consegue ter um pouco de cada. Mas ela, como arquiteta de projeto, sempre foi 10. Sempre sobressaiu, certo? E aqui nesse trabalho, formalmente, aí eu já puxo para a questão do conteúdo formal, né, que é a parte da forma do trabalho da Gabriela, ela mostra um TCC, um trabalho de conclusão de curso, não é uma dissertação de mestrado, nem uma tese de doutorado, é um TCC feito em períodos complexos dentro do nosso curso na Federal, né? Como eu falei, né, pós-pandemia, e bem complicado, porque períodos de 2 meses e meio, 3 meses, naquele corre-corre. Mas Gabriela consegue montar um TCC bem apresentado, muito bem diagramado, limpo, claro, objetivo, formalmente belo, porque eu acho que um arquiteto deve se preocupar, sim, com a forma pela qual ela apresenta seu produto, a nós, banca, porque isso vai ficar um documento, né? Então, vocês, os alunos que estão assistindo, né, e a gente vai ficar com isso depositado em biblioteca, a gente vai ter um produto muito bem apresentado e que mostra o compromisso de Gabriela com o que ela está fazendo. Ela não entrega de qualquer forma. Ela redesenha gráficos, ela redesenha o objeto arquitetônico que ela escolheu para trabalhar, a fábrica Marcos de Almeida, com cuidado e com uma leveza, né, que a gente vê na diagramação desses gráficos, na paleta de cores, na forma pela qual esse produto vem apresentado. Então, a primeira coisa que eu quero é parabenizar a Gabriela pela forma na qual ela nos traz esse resultado. Quanto ao conteúdo, certo? O conteúdo segue, sim, uma metodologia projetual, e Cainara já conhece bem. A Lísia também conhece, porque, de certa forma, né, Lísia? Sempre está conosco, esteve na banca da Mirella, que também estudou o Capitólio, mas com essa metodologia, só que não foi tão detalhada quanto o da Gabriela, porque o Capitólio estava com outro estado de conservação,
mas a gente procura trabalhar numa metodologia científica complexa e respaldada em 3 etapas, que fica bem claro no trabalho, que a primeira etapa, a anamnese, a segunda, estudo das patologias ou danos, e a terceira, que é a proposta de intervenção após essas que antecedem. Cada etapa dessa, ela é feita baseada, cada etapa, numa metodologia. Então, são 3 metodologias numa só, porque a anamnese é a análise do objeto, que é compreender o objeto através das dimensões, que aí a gente adota essa metodologia que eu venho trabalhando desde 2007, publicada em 2019, com direitos autorais e tal, né? Que é as 7 dimensões que a Gabriela apresentou de uma forma muito clara, e na verdade, é uma compreensão histórica, arquitetônica do objeto, né, da fábrica, como a Lígia falou e como Kainara também colocou, uma fábrica, gente, essa fábrica já foi bastante estudada, mas é interessante que cada estudo tem um olhar diferenciado. E isso demonstra, né, que ela precisa urgentemente de uma intervenção. Por quê? Nós estudamos muito em Projeto 5, estudado em estudos urbanos 5, foi um tema de mestrado de uma ex-aluna nossa, Clarice, que a gente passou material, Clarice Vilela, Kainara, que você orientou, né? A gente trabalhou com ela em Projeto 5, anos atrás. Só que Gabriela, e orientei Breno, como a Kainara lembrou, anos atrás, o Breno Crispim, no estudo sobre as boninas, não só sobre a fábrica, mas sobre o lugar, né, onde a fábrica está inserida, como a Gabriela colocou, um polo têxtil. E assim, a fábrica Marques de Almeida é um tema muito pertinente, porque a sociedade campinense, como um todo, urge, pede, né, que seja feito algo. A Lígia colocou aqui uma questão, que ela faz parte de um conjunto arquitetônico, que era a casa dos proprietários e a fábrica. E a gente viu, infelizmente, o que aconteceu com a casa. Uma casa linda, na esquina eclética, num terreno enorme, demolida. Aquilo nos doeu, nos deixou chocados, porque, claro que fazia parte do custo. A fábrica, antes, a Marques de Almeida, junto com a outra grande que tinha em Bodocongó, né, e outras pequenas, menores, que faziam parte da história campinense, foi a origem da cidade de Campina Grande, né, com aquelas 4 feiras que eram distribuídas de algodão, né, durante o século XIX. E a indústria têxtil, aí a gente vai falar do patrimônio industrial, e está muito ligado também ao Tiqui, né, ao nosso patrimônio industrial no comitê do ICOMOS, que a gente faz parte, e que Gabriela está sendo inserida também por mim nessa discussão, é um patrimônio que necessita atenção. A gente viu o que aconteceu com a fábrica de Bodocongó. Não resta mais nada. Foi tudo demolido, tudo. Vila, igreja, fábrica. Tem uns copogozinhos lá no antigo CITA, no atual CITA. E nada mais. Da Marques de Almeida, que está agora no coração de Campinas, no começo da Getúlio Vargas ali, no entorno dela, né, ela está, assim, sofre graves riscos, né, corre perigo, tá, dentro da discussão patrimonial, mas a gente sabe que o campinense está de olho nessa fábrica e nas propostas da gente, na Universidade Federal, durante esses anos, a gente tem discutido muito retomar essa questão têxtil. E por isso que a Gabriela direciona a proposta para uma escola técnica de moda. Por quê? Porque aí se fabricava fios, aí se tingia, aí se produzia na indústria têxtil. Então, por que não fazer uma gestão
é compartilhada, o município, o Estado e o Sistema S, o SENAC, né? E colocar uma escola técnica de moda numa cidade que tem um potencial tão forte, turístico, junino, né? Com as roupas de quadrilhas, com toda essa cultura que pode gerar sempre o saber, o fazer, né? Dessas vestimentas, dessas indumentárias, e poder até fornecer para outros estados, outras regiões, esse apoio. E não deixar... Hoje, sim, a gente sabe, a gente conhece bem essa fábrica. E foram feitos vários levantamentos com drone, né? Entradas e descobertas, né, Gabriela, de cisternas, criando problemas ambientais à saúde pública, com mosquitos lá no centro dela, subutilizada, uma área posterior totalmente sendo depósito de imóveis, de colchão, né? A parte da frente totalmente descaracterizada, com bares, sem nenhum tratamento. Eu não sei como a vigilância sanitária deixa funcionar. Cubículos sem iluminação, sem sanitários. Então, e que invadiram a calçada, como a Gabriela mostra, que esse comércio ilegal, ele ocupou a área de passeio, fazendo anexos, puxadinhos, e criou, quando a gente foi estudar as patologias, que é a segunda etapa, baseada no Liechtenstein, no Tinoco, tá? A gente faz os mapas de danos, as fichas de danos, que elas alimentam através de uma metodologia baseada na ficha do IFAM, tá? A gente estuda os fenômenos, as causas, as origens. É uma tabela patrimonial, certo? E que a gente identifica ali os principais danos. E quando a Gabriela houve, né, a necessidade dos estudos com VAN, que são os veículos aéreos não tripulados, que é o drone, e que a gente fez esses voos de drone para poder entender esse telhado, a gente descobriu que o problema maior estava onde? A cobertura. Gente, a cobertura, se vocês verem as fotos, as fichas de danos, essa cobertura é só o farelo. Ela está toda descaracterizada. Ela é uma coxa de retalhos. São pedacinhos, é um favelão lá em cima. E na área central tem essa cisterna que vazamento, infiltração, trazendo um problema sério, porque é a extensão dessa fábrica no coração. Imagina a proliferação de dengue nessa área aí, e que ninguém nem nunca imagina o fogo que tem aí dentro. Então, após os estudos de diagnóstico, né, da segunda etapa, baseado nessas tabelas que a gente segue do IFAM e dos órgãos preservacionistas, a gente chegou à conclusão que realmente essa cobertura ela não tem o menor sentido. E dentro da teoria da conservação, que se baseia em 4 princípios, do Brand e do Carbonara, né, e que a Beatriz Kiel traduziu, que são distinguibilidade, reversibilidade, intervenção mínima e os materiais dialogando entre si. A Gabriela propõe uma intervenção onde se preserva toda a casca, né, a estrutura e o invólucro, mas a cobertura que está podre está em precário estado para desabar a qualquer hora, porque a quantidade de xilófagos, de animais, cupim, certo? E essas patologias, né, desse pedacinho de telha, de tudo que é tipo, esse favelão que tem em cima, certo? Não tem mais autenticidade, não tem mais valor. E baseado nos estudos de casos, no que tem acontecido no Brasil e no mundo, nos bons exemplos, e tem um exemplo muito legal, que a gente sempre fala muito, que é do Laurent Prost, em Manaus, onde ele faz uma intervenção no casarão, lá na capital, e que Gabriela bebeu muito disso, né? É justamente de quê? Que é uma tendência mundial, se preserva esse invólucro,
se respeita as estruturas existentes, né, sem mexer nelas, reforçando-as e fazendo uma intervenção, como a Gabriela mostrou, naquela maquete onde ela implode, né, o 3D, e ela mostra que a gente intervém silenciosamente, sem tocar nas paredes antigas, criando um jardim entre a estrutura antiga e a nova proposta. E essa nova, ela entra, tá, com estrutura metálica, steel frame, reversível, certo? Sem tocar nessas paredes, porque isso aqui que vocês estão vendo, gente, é que a gente faz um projeto, encaixa dentro daquele invólucro. Isso é uma tendência científica, acadêmica, universal, né, de intervenção no patrimônio, porque nós preservamos a materialidade, a tectônica do edifício antigo e introduzindo esse objeto novo, contemporâneo, metálico, desmontável, reversível, distinto, que respeita essa pré-existência, esse patrimônio edificado, como diz o Munhoz Vilas, o espanhol. E aí, quando ela encaixa, né, esse programa da Escola Técnica de Modas, certo? Ela preserva toda essa arquitetura, essa história do lugar, com os seus elementos arquitetônicos, sem fazer falso histórico, sim, porque o falso histórico é condenado hoje na academia e no meio científico. A gente não deve imitar as janelas antigas, a gente não deve imitar a cobertura antiga, a gente não deve, sabe? Nada. A janela não existe mais, o que a gente faz? A gente vai recompor? Não. A gente deixa um vidro, um policarbonato transparente. O telhado não tem mais autenticidade, o que a gente faz? A gente vai reconstruí-lo? Não, porque isso seria falso histórico. Isso seria Viollet-le-Duc, do século XIX. E a escola italiana, né, que é muito avançada em intervenção do patrimônio, e os melhores textos são dos italianos, como Brandi e Carbonara, e também o espanhol Munhoz Vilas, né, que rege a discussão no Brasil, diz o quê? Olha, hoje a intervenção contemporânea é fazer uma intervenção século XXI, mínima, preservando ao máximo aquela estrutura e colocando ali. O que acontece? Acontece que os órgãos preservacionistas, alguns estados, né, os técnicos, as leis, são caducas, certo? São baseados, são de 1980, que imagina. E a gente tem 2024, eu já estou em 2025, e os conhecimentos, a bibliografia, ela vai atualizando. E a gente que é professor da área, a gente está com a bibliografia, e não com a lei antiga. Aí, às vezes, assim, eu acho até meio assim, aqui uma crítica construtiva ao IFAEP, IFAEP é o de Minas, ao IFAEP, porque no caso mesmo, eu acho que Lízia lembra dessa discussão, né, Lízia, que a gente teve no Capitólio, eu não sei, lá o IFAEP queria que reconstruísse o telhado do Capitólio, que não existe mais nada, porque hoje o Capitólio é só uma casca também, com uma árvore lá dentro e um mato, e aí num dos projetos queria que se reconstruísse um telhado com telha cerâmica, com madeira, sabe? Um conceito que não existe mais. Hoje, se você vai fazer uma intervenção assim, você faz metálica, usa uma coberturazinha baixa, silenciosa, faz uma coisa bem... E o resultado, e a Gabriela, olhando, assistindo, participando dessas aulas, esse período inteiro, comigo há um ano atrás, nos estudos de caso, vendo tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, propõe, né, uma intervenção e o resultado final mostra os três deles, tá vendo? Acaba, né, fazendo uma proposta, né, que no nível da rua, quem anda pela calçada, fazer o quê? Fazer o edifício conservado na sua materialidade,
na sua textura, nas suas pátinas, certo? Na sua forma, tentando resgatar os atributos que ainda existem, como as suas vergas, a platibanda, os detalhes das cornisas, desse frontão abaulado. E essa intervenção, ela fica lá recuada. E quem está na rua não vê. A gente está vendo aqui porque a gente está dando um voto de paz, mas ela fica recuada, silenciosa, criteriosa, porque a Gabriela usou os 4 princípios de intervir no patrimônio no século XXI, baseado no Carbonara, no Brandi, tá? Que são esses que eu falei. E a gente tinha discutido muito essa paleta de cores, né? Do que coisa. E aí eu me lembro muito, assim, de exemplos práticos de uma cidade espanhola, Salamanca, e de outra que eu gosto muito, Toledo. Salamanca, gente, é uma cidade toda de pedra, feita a parte histórica, né? Medieval, tem uma das universidades mais antigas europeias, que é a Universidade de Salamanca. E lá é uma pedra meio amarelada. E eu acho muito legal, porque as intervenções lá, de hotel, de novos programas, parem com uma arquitetura bem limpa, bem pura, bem minimalista, com uma linguagem mais da forma moderna, certo? Que ela entra dialogando com aquela materialidade, que é o 4º princípio. Então, a Gabriela, ela usa dessa paleta de cores e faz essa intervenção assim, né, tão discreta, tão silenciosa e tão acertada. Então, eu quero, Gabriela, deixar presente aqui meus parabéns. E que você não pare aqui, certo, com o seu trabalho, que você dê continuidade a esse tema, porque a gente sabe que na vida acadêmica a gente tem que ter uma linha, e eu acho que tua linha é projeto, é projetual, então arquiteta nata, certo? É cada vez mergulhar mais no domínio dessas ferramentas. E que legal que o teu olhar está indo para um campo tão necessário no Brasil, que é intervir no patrimônio edificado, porque o Brasil está envelhecendo, as cidades estão envelhecendo, e elas precisam de ter arquitetos, que saibam fazer isso. A gente tem visto na Europa, Eduardo Souto de Moura, né, o Álvaro Siza, o próprio aqui no Brasil, Paulo Mendes da Rocha, antes de falecer, quantas intervenções, como na Pinacoteca, o pessoal da Triptych, no Red Bull Station, aqui de São Paulo, e tantas coisas legais, né, que a gente vê de intervenção no patrimônio, adotando essa tua linha. Continua nela, Gabriela, porque eu acho que você tem muito a contribuir nesse campo, contribuindo na Paraíba, no Nordeste, no Brasil, né, se aprofundando mais, futuramente no mestrado, no doutorado, e sempre atualizada dessas ferramentas digitais, projeto acho que tanto ajuda, tá bom? Eu passo agora a palavra para ti, para você responder alguns questionamentos dos nossos colegas que fizeram parte aqui da banca, e agora contigo. Eu só queria começar agradecendo ao tempo que Lisa, Kainara e Kaki dedicaram para ler o trabalho e avaliar tão criteriosamente. Queria agradecer também as considerações que foram colocadas por Lisa e por Kainara. E, por fim, queria agradecer também as palavras de Kaki e de Kainara, que me acompanharam desde 2018 aí nessa trajetória. E que estamos nos encaminhando para a conclusão, né? Só uma questão que Kainara levantou em relação ao ano que aparece, que é 2004. É porque eu não me referencio na apresentação ao plano diretor, eu me referencio à criação da zona de preservação pelo IFAEP, que foi em 2004. Aí o plano diretor, de fato, é de 2006. Só essa questão mesmo. Só tenho em relação às outras, só tenho a agradecer e com certeza vou levar em consideração nesse processo de revisão final antes de entregar o volume.
tá certo? E eu queria também agradecer, Kainara, as tuas observações como professora ali, daquelas introduçõezinhas, né? Isso, Gabriela, eu acho importante que a gente, tudo que foi dito aqui, a gente tente, na parte normativa de um TCC, complementar, né, as fontes, de alguma coisa que passou, né, a introdução textual de algum item, né? E vamos lá, é isso. Agora eu vou pedir licença a vocês aqui da sala, tá certo? Kainara faz a chamada para a gente e vocês podem ficar aí, a gente sai um pouco aqui e já volta. Então, gente, após a apresentação do trabalho de Gabriela, certo? A banca deferiu a apresentação, certo? Como aprovada, e a nota final, 9,8. Um 10 e 2,9,5, certo? E, Gabriela, as professoras pediram, certo, que na entrega final do volume, tá certo, seja feita uma justificativa, uma partezinha de texto antes do projeto, tá certo? Para, tipo, um memorial justificativo, explicando a questão da metodologia do Carbonara, retomar um pouco isso antes, na introdução do capítulo, certo? Só para não ficar direto no projeto, porque a Lídia, por exemplo, ela sentiu falta dessa explicação contextual, entende? Da metodologia. Aí a gente faz nesse memorial justificativo e explica que Carbonara, né, com seus 4 princípios, que você está adotando isso como critério, certo? E que a cobertura será toda retomada. E também pediu a Lísia que a planta, uma planta baixa, certo? Tivesse uma representação gráfica daquelas paredes construídas e demolidas, como a planta de reforma que eu expliquei para ela, que geralmente a gente não trabalha, né, assim, faz o antes, o original e o atual, mas que ela fica mais claro para a compreensão, certo, do projeto. Deixa eu ver. E outra solicitação que ambas também pediram, e eu concordo também, que é rever todas as fontes com atenção, Gabriela. Porque a gente sabe, né, que quando vai para essa etapa do projeto, a gente está ali mais com a parte de desenvolvimento de planta, de programa, de corte, de representação gráfica, de texturas, de tudo, e a gente acaba deixando sem revisar algumas informações teóricas que constam sem os créditos dessas fontes metodológicas e tudo mais. Então, eu passo o pente fino, Gabriela, tá? Mas, parabéns, Gabriela, uma nota muito boa, certo? E você é excelente, você tem um futuro brilhante, é uma super arquiteta, eu tenho muito orgulho de você, e não vou lhe largar nunca. Você vai sair do curso, mas eu não vou sair da sua vida. Eu vou ficar lhe perturbando. E assim, para você ser sempre grupal, certo? Fazer uma pós, continuar. Você é uma arquiteta nata, né? Mas também é importante o aprofundamento teórico, conceitual, né? Porque sempre a gente chega em uma etapa, né, Lísia e Kainara, que essas referências, a gente tem que aprender a fazer artigo, aprender a escrever, aprender a dar os créditos. Isso é da vida. E isso é bom, porque complementa mais ainda a gente enquanto profissional. E hoje o meu está tão competitivo, né? É tão assim, acirrado, que a gente tem que procurar fazer tudo unindo a boa prática, a excelente prática, né? Com esse embasamento teórico, certinho, científico, que é preciso ter nesses trabalhos todos.
Então, Gabriela, beijo muito grande, comemore, certo? Porque seu trabalho está lindo, eu estou muito orgulhosa de ter sido sua orientadora, e é isso. Eu passo a palavra agora para a Liz e para a Kainara, certo? Se colocarem. Não, queria só parabenizar mais uma vez, Gabriela. Parabéns, Gabriela. Que a sua vida profissional seja realmente muito abençoada, viu? Eu fico feliz de ter uma pessoa com acessibilidade para o patrimônio se formando. Parabéns. Parabenizar mais uma vez, né? E deixar a sugestão para a Gabi, para a Mirella, que tem contribuições tão importantes para a nossa cidade, né? E assim, que são trabalhos que fazem uma diferença, né? Entrem lá, fazer a propaganda, né? Entrem lá no formulário de propostas do plano diretor, né? E defendam a causa de vocês, porque acho que são trabalhos que são muito importantes para a cidade. Vocês têm contribuições bastante significativas e, pela sua trajetória, Gabriela, não seria diferente, né? Assim, você teve uma trajetória assim tão bonita ao longo do curso, acho que esse fechamento ele só coroa. Parabéns. E quem sabe o escritório aí do trio, né? Olha, vou arrasar aqui. E outra coisa. Região. E com um olhar sobre o patrimônio. Que falta isso nas nossas cidades, né? Você atua no projeto novo, atua em outras áreas da arquitetura do projeto, mas também com essa preocupação, esse olhar com as intervenções no patrimônio e de uma forma metodológica, científica, correta. Que eu acho que as meninas têm muito isso, né? Esse critério. Tá joia? Bom, gente, então, obrigada a todos que assistiram, aos alunos que acompanharam aqui, vendo como é que todo esse procedimento. Quero agradecer às minhas colegas de banca, a Kainara, que sempre está junto aí com a gente nas bancas. Obrigada, Kainara. Já conhece aí os nossos passos metodológicos, isso ajuda muito. A Lídia também, né, que tem sido parceira aí e tantas vezes, e com um olhar diferenciado, porque ela é urbanista mais dessa área, mas também que traz contribuições, porque sempre está dialogando também o patrimônio, e tem experiência como professora na Uninasal, certo? Então, gente, é isso. Agora a gente vai resolver os problemas burocráticos logo na sequência, e é isso. E a gente depois vai editar e vai estar no YouTube, para quem quiser assistir com calma, né? E até outros alunos que queiram ter como referência. Tá joia? Bom dia a todos. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. E comemora, tá bom?